a mediação e aos intérpretes de Libra. Além disso, eu quero também agradecer ao professor João Marcelo pelas suas falas no início dessa mesa. Agradecer a todos os colegas e alunos que estão presentes aqui. Então, a gente vai dar continuidade falando também sobre o ensino da matemática, só que com o seguinte recorte: como elaborar uma sequência didática. Então, eu agradeço aí a Lobo pelo convite e a professora Raidalva, que foram os que convidaram. Eu estou só aguardando, gente, porque o slide ele está sendo carregado, tá certo? Então, vamos lá. Esse trabalho que eu trouxe hoje para a gente conversar, né, sobre a elaboração da sequência didática, ele vai ter uma parte inicialmente teórica e logo após a gente vai falar um pouquinho sobre a minha experiência do mestrado, que foi uma aplicação de sequência didática no próprio campus de Camaçari, na licenciatura em matemática. Então, vamos começar a apresentação. Primeiramente, se eu pudesse assim, resumir essa palestra, eu acho que eu resumiria por esse slide, onde fala sobre a questão entre o ensino e a aprendizagem, né? Para que a gente possa socializar e produzir novos conhecimentos e saberes, a primeira coisa que a gente precisa é de um planejamento. Então, antes de você começar a pensar em fazer a sequência didática, você precisa se planejar para isso. É uma forma da gente estar inovando, de uma certa forma, no ensino da matemática, mas que requer um maior trabalho por parte do professor. Então, eu vou falar inicialmente qual é a grande diferença entre sequência didática e plano de aula. Como sequência didática, a gente tem a ideia de um conjunto de atividades planejadas para ensinar qualquer que seja o assunto que você escolheu ou determinado conteúdo. Ele admite várias estratégias de ensino, diferente do plano de aula, que necessariamente não precisa admitir várias estratégias. O foco principal é auxiliar o aluno na compreensão dos conteúdos. E, por ser uma sequência, ela pode se destinar a várias aulas. Geralmente, é isso que acontece, até por conta de que uma aula é muito pouco para a gente dar, a gente conseguir concluir todo o processo da sequência didática. Então, enquanto o plano de aula ele se resume a uma aula, a sequência didática ela vai se resumir a alguns encontros. Além disso, ela faz parte dela todo um conjunto de atividades. Então, seriam essas as características que diferenciam tanto sequência quanto o plano de aula. E aí eu trago qual seria a definição por Oliveira do que vem a ser uma sequência didática. Então, é um conjunto de atividades, mas essas atividades elas têm que ser conectadas entre si. Ela prescinde, como eu falei anteriormente, de planejamento. O planejamento, primeiro, para delimitar qual tema que você vai escolher, quais serão as etapas, as atividades que você irá propor para os seus alunos e os conteúdos que vão ser trabalhados. Mas isso acontecendo de uma forma integrada, porque, segundo ela, vai melhorar a dinâmica nesse processo de ensino-aprendizagem. Além de Oliveira, eu trago também vamos dizer assim, não seria o conceito, mas as principais características de uma sequência didática segundo Zabala. Ele diz que, primeiramente, mobiliza o aluno para o conhecimento, que a situação didática é um conjunto também de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas. Então, juntamente com Oliveira, eles têm a mesma, vamos dizer assim, a mesma ideia sobre sequência didática, né? Não diferenciam, não. A perspectiva de sistematização e esse planejamento mais meticuloso está muito vinculado aos objetivos de ensino.
Agora, qual foi o recorte que eu fiz e qual teoria eu estou trabalhando? Eu vou falar mais adiante, porque agora eu vou falar dos objetivos da gente estar utilizando a sequência didática no ensino da matemática. Juntamente com a professora Daniela comentou, não é a única forma da gente estar ensinando matemática. Assim como ela usou resolução de problemas, eu estou utilizando a sequência didática. Então, para os alunos, o objetivo seria dar mais autonomia nesse protagonismo. Então, o aluno, o centro não fica mais sendo o professor, mas sim o aluno. Depois, propiciar momentos que vão gerar reflexões acerca não só do conteúdo, mas as atividades que estão sendo, vamos dizer assim, não é elaboradas, estão sendo resolvidas. Quanto ao professor, a ideia é autonomia na escolha. O que é que vai ser ensinado e a forma como vai ser ensinado. Então, esse protagonismo não fica sendo só do aluno, mas do professor no momento que ele tem uma autonomia para escolher tanto o conteúdo quanto a forma como se vai dar toda a elaboração dessa sequência. Agora a gente vai falar como se dá esse processo de elaboração. O primeiro passo, diagnosticar o conhecimento prévio desses alunos. Então, ouvir um pouco mais o aluno, saber quais são os conhecimentos que ele já possui. Entendendo como conhecimento prévio as concepções que ele já adquiriu anteriormente, e não só dentro da escola, mas muito importante a gente valorizar o que ele também aprendeu fora da escola. Por que isso? Porque são esses conhecimentos prévios que vão ajudar o aluno para tentar resolver essas atividades apresentadas na sequência didática. Depois disso, a gente vai ter a formulação das atividades. O próximo slide, ele traz um gráfico onde eu trago 5 etapas para a elaboração dessa sequência didática, de uma sequência didática geral. Primeiro, escolhe-se o tema a ser trabalhado. Feito isso, alguns questionamentos para problematização do assunto devem ser feitos em sala de aula. Deve-se planejar esse conteúdo e os objetivos a serem atingidos nesse processo de ensino-aprendizado. Então, essa aí seria quais são as etapas referentes ao professor para a gente elaborar uma sequência didática. E, por fim, o professor vai delimitar essa sequência do ponto de vista quantas atividades eu vou ter que fazer, quantos alunos vão participar do grupo, né, das equipes, qual material didático que eu vou estar solicitando, eu vou precisar de tecnologia. Então, todo o cronograma também, quantas aulas eu vou precisar para poder estar concluindo minha sequência didática. E, por fim, as avaliações dos resultados. Essas etapas, elas são trazidas não pela professora Karine, mas sim por Oliveira. Quanto à escolha de qual teoria eu estava utilizando para da base à sequência didática, eu escolhi a teoria das situações didáticas de Brousseau. E foi com essa teoria também que foi o aporte teórico da minha dissertação de mestrado. Então, Brousseau, ele é um autor francês, e ele traz basicamente essa ideia de que a interação entre aluno, professor e meio, que aí alguns chamam de mileu, que a gente vai falar mais adiante, qual o papel, né, do meio nessa relação, nessa tríade, e ele traz esse triângulo didático, onde em cada vértice vai ficar o saber, o professor e o aluno, e as relações estabelecidas entre esses, vamos dizer assim, entre seres, né? No caso aí eu estou colocando o saber como um ser, mas entre esses personagens, no caso professor, aluno e o objeto do conhecimento. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que Brousseau fala de algumas fases, mas antes de eu estar falando em quais são as fases
da sequência didática, é muito importante identificar o que é que Brousseau considera como processo de aprendizagem. Então, para ele, o processo de aprendizagem ele só vai se dar se existem situações que ele pode identificar, sejam elas naturais ou didáticas, elas podem ser reproduzidas, e isso constitui uma modificação do comportamento do aluno. Então, é uma situação que ela pode se reproduzir em outras, quando o aluno resolve um outro tipo de problema, mas modifica a forma de pensar do aluno. Através dessa modificação é que ele considera que houve aquisição de um determinado conhecimento. Partindo dessa ideia, partindo dessa ideia, a gente tem que alguns termos na teoria de Brousseau são muito importantes. Uma é a situação didática e a outra a situação adidática e, por fim, o meio, que aí ele considera também como mileu. O mileu, ele faz um papel importante nessa teoria porque ele é o ambiente onde existe um sistema antagonista. É um ambiente externo ao aluno, que nem sempre o aluno está sabendo qual é a intenção que o professor tem, né? Geralmente, o professor não precisa dizer qual é o objetivo daquela atividade específica, certo? O aluno ele vai descobrindo ao longo do processo. Esse meio ele pode abranger tanto situações, problemas, quanto os jogos, e até os conhecimentos trocados entre colegas e aluno-professor. O meio é uma variável pensada e organizada pelo professor com a intenção de provocar esses desequilíbrios, então, tirar o aluno dessa zona de conforto. Eu acho que foi a professora até Jamile que falou na palestra dela sobre a questão do cenário para a investigação, onde ela diz que o aluno tem que aceitar essa provocação. Para Brousseau, isso também tem que acontecer. Então, o professor ele vai provocar o aluno de uma forma significativa, ele elabora uma situação, seja ela uma situação problema, ele elabora uma sequência didática, mas o aluno tem um papel importante, ele tem que aceitar essa provocação e tem que começar, a partir daí, investigar soluções para esse problema. Então, essa interação com o meio é fundamental para Brousseau. E como se dá o processo de aprendizagem segundo a teoria das situações didáticas? Diferentemente do que a gente está acostumado, né? Então, atualmente tem a gente ainda se pega trabalhando muito com esse processo de ensino tradicional, onde o professor ministra aulas expositivas e a aprendizagem ela é entendida mais como uma assimilação e repetição do que vamos dizer assim, uma construção de conhecimento. Para Brousseau, essa ideia tradicional, ela não é levada em consideração. Ele muda, ele acha que isso não vai resolver o problema daquela zona de conforto. Os alunos, eles vão organizar ideias e elaborar estratégias a partir dos seus conhecimentos prévios. Este saber vai ser fruto dessa adaptação do aluno, né, através de novas respostas, que, por sua vez, em alguns momentos, ele vai ter que provar o que ele aprendeu. A gente vai ver isso mais adiante. E tem um processo de reflexão que é feito tanto pelos alunos, onde eles, no final, eles tomam uma decisão e comunicam aos colegas e aos professores o que foi que eles aprenderam ao longo desse processo, ao longo dessa sequência didática. As características dessa teoria. Primeiro, o ensino agora é centrado na interação e na sistematização de saber. O ensino passa a ser reflexivo. O aluno, ele precisa assumir a condição de jogador.
ele tem interesse em participar, ele tem interesse em aprender. Isso aí é importante. Uma outra coisa que caracteriza essa teoria é a valorização dos conhecimentos prévios dos alunos. A interação entre os sujeitos, tanto professor-aluno como aluno-aluno. O professor agora, ele não é mais aquele ser que está ali na frente, que é o detentor do conhecimento, mas ele está no processo como mediador. Então, em momento nenhum, ele deve chegar e dar respostas prontas para o aluno, mas ele deve conduzir a aplicação, né, o aluno dentro da resolução dessas atividades. O ensino agora é centrado na problematização e o aprendiz deve manifestar uma predisposição para aprender, como foi falado anteriormente. Agora, já que a gente viu essa parte teórica da situação didática, a gente já falou sobre o que vem a ser uma sequência didática, eu vou trazer algo para estar exemplificando a teoria de Brousseau. Então, eu fiz um recorte na minha dissertação e estou trazendo aqui para vocês. Acredito que se tiver algum aluno da época onde foi feito o trabalho, ele vai identificar a sequência didática trabalhada. Então, primeiramente, a gente foram elaboradas situações didáticas, eu só estou trazendo uma parte de uma das situações que eu elaborei. E aí, essa situação, ela tinha como proposta possibilitar a apropriação de conhecimentos matemáticos referentes às funções logarítmicas. Foi aplicada numa turma da licenciatura noturna do primeiro semestre da disciplina Introdução à Matemática, e ela estava muito atrelada à teoria de Brousseau, principalmente seguiu as etapas que ele propõe no seu livro, que são ação, formulação, validação e institucionalização. Vamos ver o que cada uma dessas etapas nos traz, né? O que é que ele propõe em cada uma dessas etapas. E aqui, nesse momento, ele faz uma separação. Por quê? Ele considera ação, formulação e validação como fases que são, o que a gente pode falar, a gente vai ver mais adiante, fases adidáticas. Por quê? Porque nesse momento, depois eu volto para o slide, tá certo, gente? Porque nesse momento, o que é que acontece? O professor, ele não tem a obrigação de dizer ao aluno quais são as suas intenções. Então, é por isso que ele acaba chamando de momento ou situação didática. Na ação, primeiramente, o professor ele vai expor qual é essa sequência didática, e o aluno, nesse momento, ele vai aceitar o convite do professor, né? E começa a se discutir qual a forma de resolução, vai existir aquela tirada da zona de conforto, ele começa a elaborar. Geralmente, esses trabalhos são feitos de forma de grupos, né? Através de grupos ou equipes, como a gente queira chamar, e aí ele começa a conversar com os colegas para tentar resolver uma determinada proposta, um determinado problema. Na formulação, ele já começa a usar, ou seja, a linguagem corrente ou a matemática, mas ele já começa a ter maiores informações sobre o problema. Então, ele já começa a tentar resolver esse problema e transformar o que era uma proposta de investigação, ele traz como resposta, mas ainda numa resposta não tão formal, e começa a discutir entre seus colegas, e às vezes ele solicita, né, a mediação do professor também. Na validação, é o momento onde ele vai organizar os pensamentos e vai ter que provar a validade daquele seu modelo. Então, ele consegue resolver, né, teoricamente, assim, ele já passou por todas as etapas anteriores, ele tem uma determinada solução para o problema e ele vai
demonstrar essa solução, tanto para os colegas quanto para o professor, usando uma linguagem matemática mais apropriada do que na fase de formulação. Então, essas 3 fases a gente chama de situações adidáticas. Na última fase, o professor ele vai estar retomando aquele seu papel do, vamos dizer assim, não digo do ensino tradicional, mas é o momento onde o professor vai ser o centro das atenções. Por quê? Porque a partir das fases anteriores, e aí quando a gente fala que o professor é mediador, ele também deve ficar observando, né? Ele não é só mediador, mas um observador também de todo o processo que ocorre. Por quê? Porque isso vai facilitar na fase de institucionalização. Ele vai saber quais foram as dúvidas dos alunos, onde foi que o aluno cometeu um equívoco. Então, é nesse momento que ele vai conseguir estabelecer e, como é que eu posso dizer, informar para os alunos o que é que estava certo, o que é que está errado, formalizar um pouco mais determinado assunto que não ficou tão claro durante o processo de resolução da sequência didática. Esse quadro, gente, ele é uma adaptação tanto de Brousseau quanto de Pommer. Sim, eu tinha passado um slide, deixa eu voltar aqui. Para trazer o que vem a ser a situação adidática. Então, nesse momento, quando a gente fala de situação adidática, né, que é o momento da ação, da formulação e da validação, o professor, não é questão de o professor deixar o aluno solto, tá? Quando eu falo, o professor permite ao aluno trilhar os caminhos da descoberta, não revelando ao aluno a sua intenção didática, mas tem o papel de mediador. Isso é o que diz Pommer. Eu acrescentaria, além desse papel de mediador, o papel de observador também. E a fase didática é institucionalização. Uma outra metodologia, então, a teoria que balizou esse trabalho foi a teoria das situações didáticas. Mas para análise, uma das que eu usei foi a engenharia didática. Então, o que vem a ser essa engenharia didática? Ela consegue analisar todo o trabalho e fazer análises tanto a priori quanto a posteriori. Então, primeiramente, a sequência didática ela é analisada do ponto de vista do professor. Qual é a pretensão dele? E, por isso, análise a priori. Feita toda a sequência didática, você já tem as respostas todas dos alunos, você agora vai fazer a sua análise a posteriori, que é como se eu tivesse comparado o que é que eu tinha como intenção, né? Então, no momento que eu elaboro as questões, essa sequência, o professor, para cada pergunta que ele faz, ele tem uma intenção de saber o que é que o aluno vai, como é que eu posso dizer, pode me trazer como resposta ou vai pensar sobre determinado conteúdo, mas no final eu vou analisar a resposta do aluno, se ele conseguiu atingir o meu objetivo da minha análise a priori. Então é como se fosse esse comparativo do que eu queria e do que o aluno conseguiu. Vamos agora ver como se deu essa intervenção. Então, primeiramente, foi feita uma entrevista, e essa entrevista se deu através de grupos focais, onde, através dessa entrevista, a gente perguntou um pouquinho sobre essa parte dos conhecimentos prévios. Então, primeiro eu quis saber quais eram os perfis dos alunos, depois eu trabalhei a questão do conhecimento matemático e, por fim, do conhecimento em relação à informática. Isso porque, nesse trabalho, eu usei o software GeoGebra. Então, eles precisavam ter alguns conhecimentos prévios. E aí, nesse momento, alguns alunos, eles não conheciam o software. Então, houve a necessidade da professora fazer um mini curso de GeoGebra, para pelo menos eles conhecerem
o software e algumas ferramentas que iam possibilitar, vamos dizer assim, o desenvolvimento da sequência didática. Depois, houve a elaboração, né, de sequências didáticas, aqui eu estou trazendo só a parte de uma, aplicação, e, por fim, houve análise dos pressupostos da engenharia didática, que foi o que eu falei, né, da análise a priori e da análise a posteriori. Agora, eu vou trazer um exemplo dessa sequência, onde fala exatamente sobre o movimento da função logarítmica, o movimento de translação. Então, eu peço para o aluno digitar uma função no GeoGebra, e aí ele vai trabalhar também com o controle deslizante e verificar o comportamento do gráfico que representa a função. Então, quando o valor do A aumentar, o que é que vai acontecer com o comportamento do gráfico? E quando o valor de A diminuir? Então, nesse momento, eu estou focando na questão 7, porque eu só trago as respostas da questão 7, certo? Na 8, eu tenho uma função, né, logaritmo de x na base 10 mais b, aí eu também vou trabalhar com controle deslizante, e a partir do aumento da diminuição de valores atribuídos a b, eu queria que o aluno verificasse qual era a mudança de comportamento no gráfico que representava essa função. Eu trago algumas fotos desse trabalho. Então, inicialmente, um dos grupos focais que a gente trabalhou, né, entrevistando os alunos a respeito do perfil, dos conhecimentos matemáticos e de informática. A gente percebeu que alguns alunos, eles ficaram muito estimulados com o uso da tecnologia. Então, tiveram alunos que, além de trabalhar com GeoGebra no laboratório, eles também usavam no celular. Aqui são os alunos fazendo as atividades, né, no processo, aqui também. Como resposta, as respostas elas foram todas colocadas em tabelas e a partir daí analisadas. Então, aqui são algumas das respostas para a questão 7, onde a gente vê, por exemplo, que o aluno Vitor, ele diz o seguinte: quando aumenta o valor de A, o gráfico é deslocado para a esquerda, e quando diminui o valor de A, o gráfico é deslocado para a direita. Percebi quando se alterava o valor de A. Isso aí ele está falando em relação ao controle deslizante que foi criado. Alguns resultados, né? Então, aqui eu só estou trazendo análise a posteriori, até mesmo por conta do tempo. Então, foi verificado que essa questão 7, de todas as questões, foi a que obteve maior número de acertos, e que mesmo ele não usando uma terminologia matemática, vamos dizer assim, mais formalmente aceita, né? Então, eles não trouxeram a palavra translação, mas eles falaram sobre essa questão do movimento à direita ou à esquerda, a depender do valor atribuído a A. Então, eles usaram essa manipulação do controle deslizante, também não tiveram nenhum problema e facilitou muito a visualização desse deslocamento horizontal. Uma coisa importante que eu verifiquei nessa sequência didática foi que os alunos tiveram autonomia e acharam muito fácil o manuseio do GeoGebra. Então, foi algo que eu pude observar. Quais as conclusões que eu pude trazer a partir dessa experiência? Então, que para iniciar um trabalho em relação a uma sequência didática, é muito bom você conhecer o seu aluno. Então, a parte onde a gente teve as entrevistas com o grupo focal, ela foi fundamental para todo o processo de construção da minha sequência didática. A engenharia didática, ela também forneceu muitos subsídios, tanto quanto antes, né, quando eu planejei fazer essa sequência, quanto na própria aplicação e depois, quando os alunos já tinham respondido as sequências, e a partir daí eu comecei a analisar com base no que eu pretendia quando eu elaborei essa sequência. Por fim, os alunos verificaram que a utilização dessa sequência didática e do GeoGebra
pôde oportunizar outras formas de aprendizagem em relação à função logarítmica. Eu gostei bastante, assim, sou suspeita, né, mas gostei bastante do resultado e tenho aplicado muito GeoGebra com outros conteúdos, não só função logarítmica, mas eu já trabalhei com o pessoal do integrado, com funções trigonométricas, já trabalhei na disciplina de geometria analítica, na licenciatura também, com sequência didática. Então, assim, foi uma experiência muito rica. Eu trago agora, gente, as referências, tá certo? Deixa eu só voltar aqui para o livro de Brousseau. Esse livro, para sequência didática, ele é fundamental. É a introdução ao estudo das situações didáticas, conteúdos e métodos de ensino. E não é para menos que ele está esgotado. Então, encontrar esse livro para comprar é quase uma lenda. Um outro livro muito importante é o de Oliveira, que é a sequência didática interativa no processo de formação de professores. E agora eu agradeço, né, muito a vocês. Meu e-mail é esse, caso alguém queira se comunicar. Obrigada pela paciência e uma boa noite aí a todos. Acho que não estourei não o tempo, né? Tá sem áudio, Rai. Karine, nós que agradecemos a você pela belíssima palestra. Você foi precisa no tempo, exatamente 30 minutos. E a professora Karine, ela trouxe a importância do planejamento né, para a elaboração de sequência didática, colocou também a diferença entre sequência didática e plano de aula, e nos trouxe as definições, características, objetivos, processos de elaborações, de elaboração, etapas, teorias e processos de aprendizagem na sequência didática, com alguns exemplos práticos da sua dissertação. Parabéns, professora Karine, muito obrigada, é uma alegria imensa revê-la nessa noite, estou com muita saudade, né? Foi muito bom. Parabéns também às professoras Jamile e a professora Daniela, foi excelente, gostei demais. Agora nós vamos para as etapas, a etapa das perguntas, né? Então, alguns de vocês poderão, nesse momento, se inscrever aqui no bate